Livro do profeta Isaías, capítulo 56. É uma exortação também para nós cristãos. Fazei justiça. Fazer justiça, nós cristãos fazer justiça aqui. Nós como ser humano, como cristãos, fazer justiça um com os outros, perante os outros. Nós cristãos devemos ter um propósito de viver sempre fazendo justiça. Nunca querer fazer injustiça. E também que a justiça nós aqui para com os outros. Nós fazendo justiça, nós estamos agradando a Deus. E nós também devemos guardar o direito de Deus. Aí já é com Deus. Primeiro nós fazemos a justiça, seguindo a palavra de Deus, e seguir o direito de Deus. O direito que Deus nos dirige. Fazendo tudo isso com direção a Deus, não com o propósito de se gabar. Porque às vezes o cristão, quando ele faz justiça, se gaba. Ele não deveria nem lhe contar, mas conta às vezes para entusiasmar, animar outros a fazer. Deixe que os outros nos louvem, não louvar a nós mesmos como os fariseus. E ter também o cuidado de agir como nós vamos agir perante Deus, porque todas as coisas nós estamos diante de Deus. Nós devemos ter aquele cuidado intenso, um cuidado nas nossas vidas, aqui neste mundo, para não ofender o nosso Criador. E eu pedi que abra a porta aí, os mosquitinhos estão me atrapalhando, acho que está esquentando, fazendo favor aqui, faz favor. Até aquela devia ter aberto, né, mas nós temos cuidado com Deus, nós, povo de Deus. Ele falando também para Israel, inclui também todos os gentios estrangeiros que somos nós. Graças a Deus, por isso que nós não ficamos fora. Aqueles que ficam fora, ficam porque quer, porque rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o chamado de Deus. E nós, graças a Deus, nós aceitamos o chamado de Deus. Por isso que nós estamos aqui, neste momento. O versículo 1 diz assim, assim disse o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça para se manifestar. Então, aqui ele está falando, o direito e a justiça tem que ver com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus falando com toda a essência a Cristo, que é a palavra de Deus. E tudo isso muito mais que nós imaginamos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a salvação que viria, quando era pregado no Antigo Testamento, quando eles faziam sacrifícios, indicando que Jesus viria. Olha, e de fato ele veio, ele cumpriu os sacrifícios, tudo que fazia na época. Vocês imaginam só, começando desde o Jardim do Éden, quando Deus exigiu que Adão sacrificasse um animal. Olha bem, o sacrifício, sacrificou, quer dizer, sacrificou, matou, morreu.
Você teve que matar. Adão teve que matar um animal. E não era animal, não sei se era doméstico, claro, acho que não era. Ele tinha que matar um animal. Esse animal teria que morrer antes do templo, não era o templo. Mas sacrificou esse animal, derramou sangue, para poder encobrir a nudez, o pecado de Adão e Eva. Então, e essa promessa, isso é que eles simbolizavam que um dia o Filho de Deus ia enviar o Filho dele para ser sacrificado, morto na cruz, para derramar o seu sangue, para satisfazer todos aqueles sacrifícios que eram incompletos. Aí viria o próprio Filho de Deus, mas demorou, irmão, nós sabemos que demorou, olha que Deus vinha trabalhando com o povo, vinha falando, vinha mostrando, guiando eles. E aconteceu que Jesus veio, ele viria e veio. E a justiça tinha que ser revelada. E de fato foi revelada. Quando é que ela foi revelada? Onde é que está escrito isso para nós, no Novo Testamento? Que ela foi revelada. O próprio Jesus mesmo falou, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11. O que Jesus disse lá? O que João disse que está escrito lá? Veio, diga. Veio para os seus e os seus não a receberam, mas todos a quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Cita de... Os que não nasceram da carne, nem do sangue, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Amém. Cita de novo o primeiro versículo, o 11. Veio para os seus e os seus não a receberam, mas todos quanto a receberam, Deus deu-lhe o poder de tornar-se feitos filhos de Deus. Tem uma coisinha aí que o irmão, tu não pensou. No começo está escrito singular. Veio para o que era seu. E os seus, aí falando o povo, os seus não o receberam. Não o receberam. Ele, os judeus, falando na nação, os judeus. O seu, quando fala o seu povo, aí é singular. Mas os seus, aí juntando cada um. Eles não receberam. Então ela foi revelada. Mas a todos quanto o receberam, falando daqueles que receberam, que não foram eles, foram gentios, foram feitos filhos de Deus. Então no versículo 2 aqui, diz assim, em Isaías 56, bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. Outra versão diz assim, ó, feliz o homem, quer dizer, felizar do homem que fizer isso. Feliz o homem que aceita Jesus. Feliz o homem que aceita, que serve Jesus. Feliz o homem que siga as suas pisadas, as suas caminhadas, os seus ensinamentos. Ele é feliz, ele fala, o que fizer isso. E o filho do homem que lançar mão disto. E a outra versão também fala que se guarda, fala, que recusa de profanar o sábado. Aqui, e guarda, a outra, evita a sua mão de fazer algum mal. Olha bem que lição. Então, por quê?
Jesus, ele é o verdadeiro sábado de Deus. Sábado quer dizer repouso, descanso. Então nós somos guardados, né? Guardamos esse descanso, esse repouso de Deus em nós. Nós adoramos e servindo Ele por todo tempo, e nós guarda o sábado, o descanso, o repouso. O sábado significa isso: repouso, descanso. Não é você pensar assim, igual a fechar a porta do comércio, não vou trabalhar. Não é isso. Isso ele não está descansando, ele não está repousando. Aqui fala o repouso do Senhor. Quer dizer, salvação que foi salvo, que entrou no repouso, que em verdade guardou esse repouso, descanso. Não é falar de boca, é guardar ele dentro do nosso coração, com aquele intuito de servi-lo. Versículo 13. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. O que uma árvore seca? O que você espera de uma árvore seca? O que uma árvore seca produz? Nada. A árvore seca não produz. Eunuco quer dizer, ele não produz, não procria. Então ele falou: eis que eu sou uma árvore seca. A ideia desta passagem, que continua referindo-se isso no tempo vindouro, que ainda não chegou, que vai ser um novo convênio, não o velho. Ninguém é excluído, nem o eunuco, nem o que não produz, é isso que está dizendo. Não é falar, e não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, não, aquele filho do estrangeiro, falando os gentios que uniu os estrangeiros, que está unido ao Senhor, os que estão salvos ao Senhor. Ele fala, certamente o Senhor separará o seu povo. Não, o seu povo é o povo de Israel. Ele não produziu o fruto que Deus esperava. Falaram, não, e nem tampouco diga o eunuco, a mesma coisa. Eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que me agrado e abraçam a minha aliança. Então, certas pessoas, certos indivíduos, tal falando eunucos, eles foram negados certos privilégios. Por quê? Na vida oficial lá de Israel. Porque aqueles que estavam em posição de liderança, eles deveriam ser o tipo de Cristo. Você sabe que os eunucos, muitos eram escravos, contratavam para ser empregados da casa. Hoje é mulher, ninguém põe um homem para ser empregado doméstico. O homem vai trabalhar, o chefe da casa, e contrata um empregado lá, um homem para trabalhar. É uma loucura, não vai fazer isso. Mas naquele tempo faziam. Você sabe como, né? Então, chama eunuco, castrava eles.
Então, aí, eles não tinham certos privilégios. Você sabe que hoje acontecem muitas coisas, irmãos, que muitos, para ser cristão, num certo sentido figurado, ele tem que se tornar eunuco. Ele tem que abrir mão de muitos privilégios da carne. Como que ele vai fazer parte na família de Deus se ele não se tornar nesse sentido como eunuco? Abrir mão de certos privilégios do mundo. Nós da família de Deus, nós temos liberdade, como Paulo disse lá em Romanos, 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, olha, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, ele repete novamente, mas Paulo dizendo, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós cristãos, nós devemos estar nessa posição. Olha, eu estou aqui, Deus me salvou, eu estou no mundo, não saí do mundo, nós estamos no meio desse povo, tenho liberdade, sou livre para me escolher o que eu querer nesta vida. Mas eu não devo usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. E o que acontece com muitos cristãos hoje, que estão dando liberdade e ocasião para a carne pecar, desagradar a Deus. Então ele deve se sacrificar. Certas atrações do mundo ele não deve usufruir. Agora, com tudo isso, não exclui a salvação. A salvação não está excluída. Dizer que, olha, merecer a salvação ninguém merece, de forma nenhuma. Nem os que não são salvos e nem os que são salvos. Nós temos a salvação pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Nós não merecemos nem viver. É tudo pela misericórdia de Deus. Por que a salvação não está excluída? Porque ela só vai ser excluída quando o homem deixar este corpo, ele partir deste mundo sem Cristo. Aí pronto, não tem mais chance. Agora, quando nós tivermos no novo mundo, no milênio milenar, aí nós vamos, aí com Jesus depois já vindo, aí nós vamos estar gozando da completa da salvação. Os privilégios que nós deixamos deste mundo, nós vai ter em dobro lá, mas não com o mesmo privilégio aqui, é outro. Com o corpo glorificado, como Jesus é, nós vamos ser perfeitos. Ainda nós não somos perfeitos, porque nós somos limitados nesse corpo que nós estamos aqui. Então por isso que nós devemos sempre procurar fazer justiça, procurar o direito dos outros. Às vezes temos que abrir a mão do nosso direito para dar o direito do outro, mas livre, espontânea vontade. Aí ele disse aqui, ele disse aqui no versículo 5: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor que os filhos
que de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Porque nós agora, os irmãos, não temos um nome eterno. Nós agora, o nosso nome acaba. O nosso nome chega um ponto que esquece. Ele vai até um ponto. Porque nós estamos na carne. Aí ele fez: também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros, ficar bem protegido. Falou em muros, você sabe que você está guardado. Um lugar e um nome melhor do que o de filhos e de filhas. Hoje nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. E vai ter um nome eterno, ele disse, e darei cada um deles, que nunca se apagará. Não tem aquele hino, fala céu para mim? Não sei, lá no hino não fala, não sei que nome eu vou ganhar, mas só sabe que vai morar lá. Ou seja, primeiro, a vida eterna no templo de Deus. Hoje nós temos vida eterna, mas a alma, o corpo nosso não é eterno. O nosso corpo tem um dia. O nosso corpo vai fracassando cada vez mais, vai ficando fraco, até um dia bater este corpo. Este corpo nosso é chamado de tabernáculo. Você nota bem, hoje, o nosso corpo hoje, essa casa, ela está nova, está boa. Ela está boa. E essa casa vai ficando velha, vai ficando velha. Quando uma casa fica velha, que nome você dá para ela? Tapera. Eu já estou perto da tapera, mas ainda está bem. Vê quando dá uma pintura, uma reforma, vai amanhã. Mas quando chega lá no final, meus irmãos, está uma tapera. A tapera aí já não tem mais como se arrumar, está caindo. Vai indo, o que acontece? Ela cai. Essa tapera cai. Lá em 2 Coríntios 5, né? Você vê, aí essa tapera, ela é... Aí, vamos dizer, ele está falando que aí ele vai dar uma casa. Lá fala casa, você nota depois que fala um edifício. Quando fala edifício, você lembra que é um sobrado, é maior, aí se compara. Ele chamou o corpo glorificado de um edifício. Aí nós temos uma casa eterna, não feita por mãos, lá nos céus. E nós vamos herdar isso, nunca mais vai acabar, não vai virar tapera nunca mais. Você imagina que privilégio? E o povo não acredita nisso. Passa 1000 anos, quando acabar o milênio, tem a segunda ressurreição, aí aquele corpo que estão lá na segunda ressurreição, eles vão receber um corpo, por enquanto hoje está a alma lá sofrendo, o corpo ainda não. Aí vai ser corpo e alma lá no outro mundo, e o novo céus, a nova terra, a última etapa vai estar todos cristãos, corpo glorificado, eterno. Então vai ter vida eterna no templo de Deus. Olha Salmos 23, versículo 6, que diz Salmo 23, versículo 6. Ele fala aqui, o salmista: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esses longos dias não tem fim. Ele fala: ó Senhor, é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista disse no versículo 1, no 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ó. Deitar-me faz em verdes pastos. Você não vê um pasto verde bonito, você põe o animal, as criações, as regozijo. Eu saboreava, eu gostava de ver os animais, quando eles tinham. Quando você pega uma grama bonita no pasto, você está com aquela fome, pastar bonito. Ele fala no 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Devemos fazer como o salmista, irmãos. Fala, refrigere, ó, refrigera, refresca. Alivia o salmista aqui a felicidade de termos o Senhor, que nós estamos vendo aqui, o Salmo de Davi. Refrigera minha alma. É a alma. Às vezes a pessoa está numa casa boa, mas é a alma dele. Ele está regozijando, mas é a alma. Então, guia-me por veredas da justiça. Vereda é um caminho estreito, dificultoso de andar. Não é o caminho largo, não é o que todos andam bem. Vereda da... Você falou que fazer justiça, a coisa é apertada, é estreito. É difícil fazer justiça. Porque a injustiça está farta, tem muito. Ele fala, por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa aqui, ó, a palavra dele, ó. A vara dele, conforme ele nos bate, ele com vara se fala em correção. Ó, ele bate. E o cajado, ele tem o que não cabe de guarda-chuva assim, ó. Ele socorre, eles não levantam. Nós estamos caídos, eles não levantam, tira da cova. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqueles tempos usavam óleo para ungir a cabeça, que hoje simboliza o Espírito Santo. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Nós não precisamos estar mais pondo óleo. Eles usavam muitas coisas assim, tudo figuradas. Talvez nem eles mesmos não entenderiam Deus fazendo tudo. E nós entendemos que nós temos tudo nas mãos para nós estudarmos, irmãos. Então ele fala isso. A todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, só tem esse privilégio. Aqueles que aceitaram a Cristo, independentemente da sua nacionalidade ou raça, não tem cor, não tem classe social, seja rico, seja pobre. Seja rico, seja pobre, qualquer nação, ou vai ser condenada, ou é salvo, que não é por merecimento. Não é por causa que é pobre, merece o céu. E não é porque é rico, merece o inferno. Tudo ao contrário. É a alma redimida. Independentemente como aceitar. Nada impede aceitar a Cristo, independentemente de privilégio. Dos privilégios. Filhos e filhas, isso na nova aliança, filhos e filhas, se refere a Israel, a aceitação de Cristo, independentemente de que possa ser, irmãos. Apocalipse 22, 17, ele fala aqui, a minha Bíblia está meio arrugada aqui, vamos ver se vai dar para me ler. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha.
E quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça. Eu falei o Espírito. Quem é esse aqui? Ó, o Espírito Santo. E quem é a esposa aqui? Quem que vocês? A igreja. E o Espírito e a esposa. Ó, a noiva, a esposa do Cordeiro. Diga, vem. Convidando, vem. E quem tem sede? Como disse lá em Isaías 55, né, que nós estudamos, foi domingo passado, atrasado. Eu perdi a gravação, só ver como a galeria estava cheia, não salvou. Não salvou. Vem quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém por isso. Então aqui, irmãos, se a pessoa, a escolha de cada um, até nós cristãos, irmãos, a escolha é nossa. Ou nós queremos escolher servir a Deus, ou escolher servir o mundo. Porque vai ser-lhe dado a um lugar de posição melhor, junto a Israel, ou para Israel, sob lá, no finalzinho deste mundo, quando um remanescente, o restante se salvar. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, quer dizer, o seu descanso, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Há alguém que pensa que isso aqui é na grande tribulação no final. Eu penso que isso aqui vai ser na idade do reino, porque ele falou aqui, ó, também os levarei ao meu santo monte. Não está falando do anticristo que disse. O anticristo vai voltar ao sacrifício, mas é um outro assunto. Aqui ele está falando. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Hoje não é aceito, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele fala aqui, minha aliança se refere ao nome eterno, aqui no versículo 6, e se refere a Cristo. Ter a fé, essa fé hoje no novo pacto, no novo concerto, que ele pagou lá na cruz, ele derramou o seu sangue. A casa de oração, o holocausto, o sacrifício, o altar, os sábios serão todos restaurados na idade do reino vindouro. E assim, você sabe por que é isso? Vai mostrar, assinalar para trás, para Cristo e o Calvário. Então mostra como foi antes do primeiro advento, antes da primeira vinda. Mostra. Eles assinalaram para diante deles. Está em Ezequiel 40, 48. Jesus a si mesmo se dirigiu como esta frase: a minha casa de oração, Mateus 11, 17. Em seus dias foi feita uma casa de moradores, mercadores. No alegre dia vindouro
se cumprirá o que Deus originalmente tinha como seu propósito, vai cumprir. Estar ali significa ter sido incluído na aliança e desfrutar da vida de comunhão com Deus. Como diz lá em Salmo 15:1, o Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Assim diz o parágrafo 8, que assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Esses outros que vai ser enfeitado o Senhor, ele vai adornar ao Senhor, recolherá a Israel, serão outras ovelhas das quais ele mesmo fala em João 10,16, quer dizer, os gentios, eles tinham que ser salvos, então eles iam agregar, iam juntar, por isso, e de fato eles foram salvos, inclusive nós. Contudo, haverá um só rebanho, um só pastor. O Senhor reúne judeus, e não somente judeus, em uma única comunidade. João 10,16, ele vai ser o pastor que vai pastorear o seu rebanho lá no milênio, começando o milênio, depois novos céus, a nova terra. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, que nós temos um bom dia, que possamos preparar para a noite.